Meu nome é Carlos Laurentino, sou idealizador do Alpendre Cultural aqui no Bairro das Rocas. E a história do Alpendre Cultural ele tem muito a ver, vamos dizer, com as experiências acumuladas durante a minha vida, principalmente na parte cultural, na parte da história do Bairro das Rocas. Há muito tempo que eu trabalho nessa parte de cultura, mas trabalho de uma forma que não era a minha profissão, eu não tinha isso como um trabalho, né? Então era informalmente, eu trabalhava com cultura, fui presidente da Escola Balanço do Morro, fui presidente de um clube de futebol aqui das Rocas do Benfica, então assim, sempre estive envolvido nessa parte social e cultural do bairro. E aí eu tô concluindo o curso de produção cultural no IFRN, aqui no campus Centro Histórico aqui nas Rocas, e aí o curso de produção cultural me deu a possibilidade de ter a produção de cultura como sendo o meu sustento, né? Trabalhar disso. E aí veio a ideia de idealizar esse espaço, Alpendre Cultural aqui, que é um espaço com uma proposta de trazer justamente os saberes, a história, a parte de patrimônio do bairro. É um bairro muito rico em cultura do samba, na cultura das festas, né? Mas a nossa proposta é de trazer essa outra linha, esse outro segmento, né, da cultura, com cuidado na história, com cuidado de trazer quem realmente construiu o bairro para que as novas gerações conheçam a história do bairro, conheça a história dos seus personagens. Aí a gente idealizou o Alpendre Cultural. Então a gente tem muito essa questão da história e do patrimônio do bairro. O bairro das Rocas foi o terceiro bairro, né, da cidade de Natal. Ele tem uma importância porque ele foi um bairro que, vamos dizer assim, foi o bairro que foi destinado inicialmente para os moradores de Natal que trabalhavam, né? Então é um bairro que iniciou-se com a pesca, começou com pescadores, e aí algumas melhorias que vieram para a cidade, como o Porto de Natal, como a própria rede ferroviária, né, a própria expansão da Ribeira, o trabalho da cidade alta, a construção mesmo, civil, essas coisas, fizeram com que os moradores, os operários que vinham até de outras cidades, que vinham do interior, que vinham ganhar vida na cidade de Natal inicialmente, tivesse apenas o Barro da Roca como um espaço de sobrevivência na realidade, né? Porque a gente também sabe que houve, eu não digo apagamento, mas um certo não reconhecer a importância das Rocas como um bairro tanto até histórico, né? Porque a gente até vê a questão do centro histórico, a Rocas não está envolvida nesse espaço. A Rocas é centro histórico também, se a gente for analisar o contexto da cidade. A ideia desse projeto do patrimônio da história justamente é essa questão de resgatar e também reparar, inclusive, toda essa história, essa importância das Rocas que a gente percebe que não é conhecida da própria cidade. A cidade ainda não conhece as Rocas pela importância que ela tem. Então a gente tem justamente essa ideia na proposta do Alpendre, né? A gente é um espaço, né? Por exemplo, nós temos o espaço físico, que é aqui na Rua Belo Horizonte, aqui no Bairro das Rocas, mas a ideia do Alpendre Cultural é justamente de ser uma ideia. A gente não quer que ele seja tipo uma coisa física. A gente quer que o Alpendre Cultural ele seja uma coisa de convivência, de relações. Então, assim, a gente as nossas atividades, as nossas ações, a gente nunca faz pensando apenas no espaço físico do Alpendre, ou seja, as atividades a gente tem que realizar aqui, as atividades da gente, as pessoas têm que vir ao Alpendre, não. A gente tem atividades já feitas em escolas, a gente faz atividades em espaços externos, em espaços internos, a gente participa junto à comunidade como parceiro em atividades. Então, a ideia do nome Alpendre é desse acolhimento, dele ser essa cobertura para que não só a gente, como as pessoas que queiram fazer cultura, que tenham ideias, que queiram fazer com que o bairro apresente essa importância histórica e cultural que ele tem, eu costumo dizer que não é que a Rocas teve, a Rocas tem, com novos personagens, né? Então, assim, a gente tinha peixada da comadre antigamente, mas hoje a gente já tem pessoas que trabalham como o próprio Chá, que ele tem aqui um restaurante. Então, assim, ele acaba trazendo essa importância
da culinária para dentro do bairro. A gente tem a Rainha das Tapiocas bem aqui próximo da Belo Horizonte, que também já é um novo personagem, né? Então, assim, é por isso que eu acho que é importante a gente trazer essa ideia do presente, a gente não, que resgatar o passado, contar a importância histórica, mas mostrar que existe ainda essa potência, essa história no Rocas de hoje também. A escola de samba Balanço do Morro foi realmente uma escola. Foi uma escola. Então, assim, eu entrei na Balanço do Morro com 12 anos de idade. Então, assim, convivi muito com o mestre Lucarino, com Dona Dorinha, com o pessoal da época. E realmente, para mim, foi uma escola, realmente, assim, não só no sentido da cultura, do aprendizado, mas uma escola também de vida, de socialização, de conhecer o bairro, de amar o bairro, de, assim, até do respeito, né? Então, eu acho que, no meu caso, eu acho que o Balanço do Morro exerceu o papel de escola mesmo, como é a, 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 o objetivo, né? Quando se diz escola de samba, é porque as escolas de samba ela tem que ter essa noção desse papel de escola também. E não só na questão de ensinar sobre samba, mas de formar realmente cidadãos, de formar pessoas que conheçam a cultura do bairro, que conheça os mestres, né, essa importância toda. Então, eu realmente posso dizer que eu fui privilegiado nesse sentido, de realmente ter sido formado pela Escola de Samba Balanço do Morro. Tanto na questão cultural, como eu digo, até social e realmente de amor à comunidade das Rocas, vem muito do meu aprendizado no Balanço do Morro. Eu costumo dizer que eu acabei, vamos dizer assim, seguindo os três caminhos que um cangoleiro, que quem nasce no bairro das Rocas segue, né? Que é o amor pelo carnaval, que é o amor pelo futebol, e que também é o amor pelo próprio bairro, pela questão realmente de você gostar das Rocas. E é um amor singular, é um amor que é diferente de outros bairros. Não é uma questão de puxar assim, o barrismo da gente, mas que é diferente realmente. Mas assim, o futebol para mim foi também, para mim o futebol já foi uma questão de oferta de um lazer, de um entretenimento. A gente que nasce nas Rocas, e infelizmente, a gente fica um pouco distante do que é ofertado como cultura para a cidade. Um bairro de periferia, um bairro de pessoas que não têm as condições para ir a um teatro, para ir a um cinema, né? Assim, então aqui acaba que o nosso lazer é dentro do próprio bairro. Então assim, a praia, né? A brincadeira na praia e a brincadeira no jogo de futebol no campo para os meninos, hoje também até para as meninas também, era como se fosse uma oportunidade de você ter o lazer, né? Ter o lazer. O campo nosso era as ruas, e aí os carros teimavam em invadir o campo da gente, né? Eu digo na crônica. E aí a gente tem que driblar os jogadores e driblar os carros, porque a gente tá jogando, aí lá vem o carro, para o jogo, não sei o quê. Então isso é uma coisa que era ainda quando a gente tinha as ruas, sem hoje esse movimento todo que tem. E a gente tinha até próprios ruas como campo de futebol. E aí essa paixão pelo futebol fez com que realmente eu chegasse a ser presidente do Benfica Futebol Clube. É foi um clube que foi, vamos dizer assim, assumido por garotos, adolescentes. Eu acho que quando eu assumi o Benfica eu tinha uns 15 anos de idade, junto com outros amigos meus, o Marcos, o Paulo, o pessoal, o Cicinho, o Neto, são pessoas que eu considero aqui citar, porque eram junto comigo no Benfica. E aí a gente uniu essa paixão e tivemos uma boa trajetória dentro do campeonato do Bairro das Rocas, inclusive. Chegamos a fazer parte do campeonato oficial do bairro, tanto no futebol de salão como no futebol de campo. Então, assim, essa paixão pelo futebol também é muito singular no nosso bairro também. O Cinema Panorama, no Bairro das Rocas, a minha memória é muito afetiva mesmo. Minha mãe levava a gente para assistir os filmes, né? Filmes da época, né? Dos Trapalhões, tinha Tarzan, mas assim, era muito mais também essa questão de você ter acesso, né? Ele trazia muito essa questão da acessibilidade dentro do Bairro das Rocas, a oportunidade de você assistir, né? O cinema, que realmente era uma coisa muito voltada para Cidade Alta, né? Para o Alecrim, para Deodoro, Cine Rio Grande, Cine Nordeste, Cinema Rex,
né? Então, assim, a gente também até tinha acesso lá, mas o panorama era muito mais nosso aqui, né? Da nossa comunidade. E aí a gente vamos dizer assim, o nosso domingo era ir à praia e voltar e assistir a sessão do cinema à tarde, né? Então, o panorama, inclusive, né, a gente está vendo que vai haver tá vendo uma reforma, né, agora, e aí essa reforma tá para devolver o cinema panorama, e aí a gente ainda não sabe a proposta que está vindo para esse retorno, né? A gente espera e acha que a comunidade vai ser contemplada e ouvida no sentido da utilização e da proposta do que vai ser o cinema, né? E aí eu acho que isso traz muito para engrandecer essa potência que o bairro tem realmente como cultura, como espaço de história, de patrimônio. Aí eu acho que o audiovisual com o cinema panorama vai trazer esse olhar mais diferente, né? Então, assim, se for uma proposta realmente da gente poder mostrar as rocas dentro do cinema, né? Mostrar, a gente ter essa oportunidade de exibir documentários, exibir curtas, exibir coisas sobre o bairro, eu acho que é muito legal, isso vai ser muito bom. O Araruna, ele é uma das coisas que, assim, ela é bem emblemática da questão cultural, que eu acho que não é uma questão cultural apenas local, eu acho que é uma questão cultural do próprio país, que é o cuidado com o patrimônio, o cuidado com a cultura, realmente, como se... Porque, às vezes, a gente conversa sobre a questão da cultura e a gente tem uma ideia que a cultura ela existe, né? Então, assim, a cultura ela sempre vai existir. Não, ela só vai existir se ela for feita, se ela for realizada, se ela for, vamos dizer assim, cultuada, se ela for sempre gerada de gerações para gerações. A cultura ela pode morrer, ela não é uma coisa que ela existe, ela existe porque a gente faz ela existir, né? Então, assim, eu tô colocando isso porque o Araruna ele está nesse sentido. O Araruna ele é como eu digo, ele vive, mas ele não convive, né? Porque ele é uma existência sem vivências. E a cultura ela é vivência, né? Porque existir por existir, existe tudo, né? Mas na hora em que se vive é que a cultura vai acontecer. Então, assim, eu falar sobre o Araruna é uma coisa que realmente até, vamos dizer assim, não vou dizer que me entristece, mas marca muito porque a gente tem o Araruna como um espaço físico, que esse aí, por exemplo, em tese, vai existir sempre assim, porque a sede está lá, então todo mundo que fala sobre Araruna vai lá na sede e tudo, mas a dança, né, a convivência da dança do Araruna, ela está se perdendo. Eu acho que também tem uma questão do próprio interesse de aprender com os mestres, dos antigos mestres, a essência, porque por isso que eu estou dizendo, a cultura ela precisa ser vivenciada. A gente não pode, ela nem é imposta e ela nem é passada simplesmente por uma mágica assim, não. Eu vou fazer hoje a cultura que os meus ancestrais, meus antepassados fizeram. Se eu não aprender, se eu não vivenciar essa cultura, eu não vou passar ela para adiante, né? A gente considera que o material, o patrimônio que a gente diz material, ele pode até se tornar, ficar em ruínas, ou ficar, mas ele é mais fácil de você tentar recuperar, né? O patrimônio físico, o patrimônio material. Mas o imaterial, ele precisa estar sendo convivido dia a dia. Se ele não houver essa convivência diária, permanente do patrimônio imaterial, ele vai se perder. Ele vai se perder, porque o patrimônio material ele precisa justamente dessa continuidade, né? Então, assim, se ninguém continuar aprendendo como é que se faz a tapioca com ginga, se ninguém continuar aprendendo como é que se faz os saberes, né? O tricô, o crochê, os bordados, né? Aquelas características que são únicas de cada comunidade, de cada espaço. Se não houver esse aprendizado, pode até ser que lá na frente se recupere esse patrimônio, mas não vai ser o mesmo que foi feito, que vinha sendo feito, né? Por quê? Porque houve a quebra da continuidade. E aí eu acho que é preciso ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com o patrimônio material. Recentemente foi considerado como patrimônio material da cidade de Natal a Segunda de Vagabundo, que é um espaço de samba aqui no Bairro das Rocas.
E aí eu até na própria IFRN, dentro do curso, começou a ter esses questionamentos. Mas como? Se começou agora, como pode já ser considerado um patrimônio? E começou alguns debates que eu acho até valiosos e eu acho que é necessários para que se esclareça certas questões com relação a essa cultura. A Segunda de Vagabundo, ela tem pouco tempo de existência, mas ela, na realidade, ela representa o que a Rocas tem de samba. As escolas de samba das Rocas, elas são sazonais. Elas só existem, praticamente, durante o período de carnaval. Não estou fazendo isso uma crítica às escolas de samba, estou fazendo uma conclusão do que hoje existe, do que é a realidade. Né? E aí não vou entrar no mérito de que, mas você não sabe o que se passa, você não está de dentro para ver as dificuldades, eu não estou entrando nesse mérito. Estou fazendo uma conclusão do que acontece. Era muito legal se as escolas de samba das Rocas pudessem fazer o que a Segunda faz, ofertar esse samba, ofertar outras atividades, fazer com que esse circuito de samba acontecesse em outros espaços, e até, por exemplo, não só na segunda, mas em outros dias, com oferta de oficinas, de percussão, com oferta. E aí eu estou entrando, como eu estou dizendo, eu não estou numa crítica de quem está dentro, que eu fui presidente do Balanço do Humor e sei também das dificuldades. Mas a Segunda Vagabunda, ela aconteceu para poder trazer essa memória, trazer esse legado, né? Então, assim, a Segunda Vagabunda, ela não é a Segunda de Vagabundo ali, porque ela resolveram simplesmente que ali ia ser um espaço de samba, não. Ela é uma representatividade de toda essa história do Barro das Rocas com samba. Tanto é que, assim, as escolas de samba, quando tem atividades, vão para lá, fazer eventos dentro da Segunda de Vagabundo. Hoje ela já é uma referência até de para outros estados, né, a Segunda Vagabundo. É nesse sentido que eu falo a questão do patrimônio, a importância de realmente o reconhecimento. O reconhecimento como patrimônio deve ser pensado nesse sentido da resistência e também da conservação, de tentar fazer com que aquilo aqui não acabe, né? Então, se hoje a Segunda Vagabunda não existisse, a gente não tinha samba nas Rocas. Parabenizo realmente o pessoal do samba aqui das Rocas pela resistência.